Bacana. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Escreva o nome dela aqui para ela acessar. Tá, legal. Então, aqui, pessoal, como que nós vamos fazer aqui, ó? Então, agora com vocês, pessoal, eu vou chamar ela que é fisioterapeuta, ergonomista, atua desde 2015 na área de saúde do trabalhador e ergonomia, realizando ações de saúde e promoção de qualidade de vida através de programas como ginástica laboral, é consultora de ergonomia, atuando em diversos ramos de empresas. Atua no estado do Piauí e, recentemente, ela está aqui em São Paulo, especificamente em Guarulhos. Então, está iniciando as atividades aqui. Lá no Piauí, ela já tem uma estrutura forte lá, e agora ela vai começar também esse trabalho forte aqui em Guarulhos. Então, agora com vocês, eu gostaria de apresentar Karina Moura. Seja muito bem-vinda, Karina. É uma satisfação tê-la aqui conosco nessa live. Como você está? Estou bem, é uma satisfação também estar aqui. Você está conseguindo me ouvir Está me bem? escutando bem? Estou. Você também, né? Tá? Uhum. Está dando um Sim, chiadinho aqui. Vamos ver. deixa eu ver. Está me escutando? Conseguiu agora? Estou. Você está me ouvindo? Você não está conseguindo me ouvir? Eu não estou te escutando. Ai, nossa, peraí. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora melhorou. Conseguiu? Pode, Deu fala. certo? Estou falando. Tá dando Está certo falando? agora? Ixi, eu não estou escutando. Então, Tenta nossa, ajustar o fone, deve estar com algum mau contato. deixa eu tentar aqui, peraí. Um minutinho. Nossa, não Agora sai. melhorou, Peraí. agora melhorou. Tá, mas eu tô sem fone. Sério? Aham. E agora, consegue me ouvir? Agora eu estou escutando tudo. Ah, pronto. Foi só um ajustezinho no fone, então. Tá dando um Maravilha. chiadinho ainda. Mas eu acho que não vou Né? conseguir melhorar. Deixa eu ver. Tenta, Tá tenta, chovendo. É tenta a ver sem chuva. fone, então, se fica melhor. Esse chiado é a chuva. Ficou melhor sem o fone. Tá me ouvindo? Tá bem baixo. Nossa, peraí. Deixa eu tentar. E agora? Ficou melhor? Ficou melhor agora? Tá dando um chiadinho aí. Peraí. Se eu tirar o fone, fica melhor. Agora melhorou. Mas eu tô sem Tirou o fone. fone. Tá bom. E Então, aí? vamos lá. Vamos seguir sem o fone Tá me mesmo? escutando bem? Tô. Tá legal. Tô Então, sim. bacana. Seja bem-vinda, Karina. É um prazer. Agora sim, né? Deu certo. Deu Deixa eu certo. fechar Uma aqui. satisfação. Tá chovendo. Acho que talvez tenha dado uma questão porque tá chovendo aqui, tá muito forte o barulho, eu fechei a janela. Mas você consegue me Ah, ouvir, tá né? bem. Tô escutando bem. Agora melhorou. Pronto, maravilha. Boa Legal. noite a todos. Agora deu certo. Que bacana. Então, falei aqui, te apresentei. Então, a Karina, ela está recentemente aqui em Guarulhos conosco. Eu também estou aqui em Guarulhos, então a gente acabou se conhecendo aí. Eu vi o trabalho dela e depois chamei para participar aqui com a gente para falar desse tema que é novo, né? Na Sim, verdade, é bem importante. A gente tem um histórico aí recente que tem acontecido aí com algumas empresas, e isso daí acaba sendo afetado por esse assunto que a gente vai falar hoje. Então, a gente tem ouvido aí, inclusive no exterior, muitas demissões voluntárias, principalmente após o Covid, né, onde o pessoal começou a fazer um trabalho é, mais home office e agora mais híbrido, né? Onde muitas pessoas começaram a pedir a conta, tanto nos Estados Unidos como aqui também, no Brasil. Isso tem a ver, tem uma certa relação aí também com o tema que nós vamos abordar hoje,
que é o Employee Experience. Ela vai explicar melhor para a gente o que que é, mas é a experiência do funcionário dentro da empresa, como que ele está sendo visto ali, né, dentro da empresa. Então, ela, como sendo a especialista, ela vai detalhar mais aí para nós sobre o assunto. Eu separei até algumas perguntas aqui para a gente começar, Karina. Então, Sim, a palavra vai ser toda sua aí, tá legal? tá bom. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu admiro muito, que eu gosto bastante, e que é algo que está relacionado não somente com a experiência do próprio cliente interno, que é o trabalhador, mas a relação disso sendo afetada diretamente para o cliente daquela empresa. Então, eu tenho que cuidar, né, do cliente interno, que é o trabalhador, para que de fato ele possa cuidar do cliente final, né? Então não adianta nada, é um assunto até que eu estava lendo novamente hoje, não adianta nada a gente ter um processo, a gente ter o melhor sistema, a gente ter melhor estrutura, a gente ter melhor tudo se a gente não cuida do humano, que é o trabalhador. E esse trabalhador, quando não se tem algo que ele não está confortável, não está se sentindo bem com aquela cultura, ou não está se sentindo bem com aquela relação de trabalho que ele tem, seja com o gestor, seja os processos, seja a falta de incentivo, de engajamento, ele vai influenciar diretamente ali no teu cliente. Então, imagina Uhum. um vendedor, no qual esse vendedor ele não tem uma experiência boa na empresa, né? Não tem o básico, às vezes até o básico, às vezes não tem, e ele vai fazer um atendimento desse cliente. Esse cliente, quando ele chegar a primeira vez, se eu não tenho a minha estrutura forte, a minha estrutura, a minha base, né, de trabalho, me dando boas condições de saúde, condições realmente de executar meu trabalho, que eu vejo um futuro dentro dessa empresa, eu vou transmitir isso para o cliente. O cliente, ele vai Uhum. perceber isso. E tem uma coisa muito importante que se fala que é, quando você tem uma primeira experiência, a primeira experiência ela é ruim, é muito difícil você reverter aquela coisa se é a primeira vez que o teu cliente está indo na empresa, né, no teu negócio. Então, isso influencia diretamente no teu cliente final. Então, por isso que eu gosto muito desse assunto, porque ele é um assunto novo, né, entre aspas, mas é um assunto que impacta diretamente dentro de uma organização, até realmente na questão financeira. Então, isso, em geral, é o employee experience, né, que aí pode entrar até a pergunta que você pode me fazer, né? O que é esse employee experience, né? A Isso. experiência desse cliente interno, né? É desde o Uhum. momento que ele entra na organização, aquela vontade dele se candidatar para estar naquela empresa, os Uhum. processos que ele passa, né, aos pouquinhos, até o final, que é a demissão. Então, são gotinhas de experiências que são incluídas na jornada desse trabalhador. Legal, ou seja, então respondeu até a primeira pergunta aqui, o que que significa o Employee Experience? É isso aí, show de bola. Desculpa. Agora, você também já pincelou, mas aí agora eu vou para a segunda, que de repente você entra mais no detalhe. Qual a importância desse tema dentro das organizações? Por que Tá. que é tão relevante a gente estudar, aprender, conhecer mais sobre esse assunto, que é um assunto novo, que ainda o pessoal vai começar a se familiarizar. Por esse nome, o pessoal não conhece, muitas pessoas conhecem como Jornada do Colaborador, né? Mas esse Isso. nome aí, como outros aí que a gente sabe, acaba vindo de fora, né? Uhum. E hoje ele é muito relevante. Agora, qual a importância realmente disso para as organizações? Por que que as empresas têm que ficar atentas a esse employee experience? Tá, vamos lá. Vamos começar uma jornada inicial do zero, né? Quando você vai fazer uma admissão de um colaborador dentro da sua empresa, esse colaborador ele tem que estar alinhado à tua cultura. E aí entra a importância do recrutamento, né? Se uma empresa ela não tem uma cultura realmente já pré-estabelecida de como que ela quer os colaboradores dentro daquela organização, ela vai contratar de qualquer forma. E esse Uhum. contratação de qualquer forma, você acaba atraindo pessoas que não estão atreladas e alinhadas com tua cultura, com tua organização. O colaborador entrou dentro dessa empresa, ele entra e tudo aquilo que é ofertado, tudo aquilo que é feito, a forma como é executada, não se alinha ao ideal, aos valores, àquilo que aquela pessoa, enquanto humano, né, deseja ou gosta ou necessita.
E aí entra um colaborador dentro da tua empresa que vai executar um trabalho, você vai começar a fazer esse investimento nessa pessoa, porque à medida que vai passando o tempo, essa pessoa está dentro da tua organização. Então, ela precisa ir adquirindo experiência, adquirindo novas atividades, e ela vai trabalhando. E o tempo vai passando, né? Então, esse é uma das primeiras questões por conta da importância. Então, lá no início, quando eu não tenho alinhado ao que a minha cultura é, alinhado com quem aquele colaborador é, se ele entra ou não e está alinhado a essa cultura, eu vou perder tempo, eu vou perder a possibilidade de ter colocado um profissional direcionado e assertivo para aquela atividade, né? Eu vou aumentar a rotatividade de colaboradores dentro da minha organização, eu vou aumentar os custos dentro dessa empresa porque eu contratei errado. Então, esse é só um dos pontos. Então, por que que é importante essa jornada? Porque essa jornada é importante porque vai influenciar diretamente no teu processo, vai influenciar diretamente nos teus custos, vai influenciar diretamente no tempo e que, consequentemente a isso, a gente sabe que influencia diretamente num todo. Então, se eu tenho gotas de pessoas, vamos imaginar várias pessoas sendo contratadas que não são alinhadas em vários setores. Quando aquelas pessoas saem, eu vou ter que realmente voltar a reestruturar todo aquele espaço, porque aquela pessoa, e especialmente se for um gestor, ele colocou a experiência dele, a forma como ele enxerga, diferente do que a organização necessita. E isso acaba influenciando os liderados, por exemplo. Então, qual é a importância, né? A importância de você ter essa jornada bem assertiva, bem direcionada, ela vai trazer alguns pontos importantes. Aí eu vou te mostrar ali alguns tópicos que eu tinha anotado direitinho, Tá né? legal. Fortalece a cultura, vai melhorar o clima, aumenta a acessibilidade a esse colaborador, né? Reduz essa rotatividade, amplia esse engajamento, diminui os erros e melhora a comunicação interna. Então, quando a gente usa esse exemplo específico de uma simples contratação, né, como é que eu, enquanto empresa, me comunico para a sociedade, né, para as pessoas? Porque se eu comunico a minha cultura de uma forma errada, várias pessoas vão começar a enviar o currículo para mim, enviar o currículo para mim, e se eu não tenho um trabalhador, no caso, um colaborador, que expert nisso, no sentido de levantar e fazer essa contratação, vai acontecer todo esse ciclo, assim como também todos os outros ciclos, porque uma pessoa que entra numa organização em que adequa, né, no caso, a estrutura, a forma como aquela empresa desenvolve, como aquela empresa faz o seu negócio, ela vai chegar a adoecer. E esse adoecimento também gera todo esse ciclo de recontratação, de afastamento, de aumento de turnover, dentre outras questões. Então, a importância da jornada é essa, porque quando você tem uma jornada de um colaborador, dos colaboradores bem desenhado, bem assertivo, isso vai trazer todos esses benefícios para a organização. Por isso é importante. Bacana. Né, e esse tema que você falou tem muito a ver e é um assunto que a gente bate bastante aqui, que tem a ver, inclusive, esse início, né, da jornada, aí, vamos pôr assim, né, do colaborador, ele tem muito a ver, inclusive, com o planejamento estratégico da empresa. Então, aquilo Sim, que muitas vezes em empresas maiores a gente vê pendurado na parede, que normalmente é a missão, visão e valores da empresa, normalmente empresas multinacionais, essas informações elas vêm da matriz e todas as plantas do mundo inteiro acabam absorvendo aquela missão, visão e valores, né? sim. Mas que a gente acaba percebendo, acaba não sentindo tanta relevância. Porém, para empresas que são menores, empresas onde está o dono, a ideia que quer que esses valores não seja simplesmente um papel pendurado na parede que vai servir só para o dia da auditoria você poder ser aprovado, né? A Uhum. importância, por exemplo, de você ter uma missão, visão e valores bem definidos para a empresa, isso é parte do teu planejamento estratégico, vai te possibilitar a você realmente ter as pessoas certas dentro da tua empresa. Por exemplo, se você tem uma missão bem definida, você tem uma visão, é onde você quer chegar. Missão, por que que tua empresa existe? Visão, onde você quer chegar. E valores que a tua empresa
ela quer para dentro da organização, isso daí você já vai estar, na hora do recrutamento, você já consegue selecionar quem são as pessoas que realmente se adequam àquilo lá. Por exemplo, se você tem Exatamente. valores que você percebe que dentro de um processo de seleção, as pessoas que estão vindo não atendem aqueles valores que você tem, já você nem deixa entrar, porque ela vai ficar um tempo e ela não vai se adaptar ou você não vai se adaptar com ela, vai acabar saindo fora, né? Então, isso é muito importante, isso daí que você está falando, né? E Sim, até o que é importante também, que isso daí é um tópico que a gente absorve, por exemplo, a gente tem hoje um módulo que é exatamente sobre planejamento estratégico, a gente entra nesses assuntos, e temos um outro que é exatamente na parte de Business Executive Coach, que é o quê? É você entender quais são os perfis comportamentais desses funcionários, desses colaboradores que estão chegando na tua empresa. Por quê? Da mesma forma que ele entra, você pode estar contratando uma pessoa que ela tem um perfil mais comunicador e, de repente, você pega essa pessoa para ficar trabalhando lá no financeiro o dia inteiro atrás de uma planilha de Excel. Você vai matar esse exatamente. colaborador, porque não é dele, não é a habilidade dele. Então, ou seja, hoje já existe testes e a gente consegue fazer isso, inclusive também é um dos trabalhos que a gente faz aqui na nossa consultoria, onde você consegue realmente alinhar quem são as pessoas, quais são os perfis dela, até para você conseguir direcionar se é aquele perfil que você está querendo. Para quê? Para você também evitar que essa jornada do colaborador seja uma jornada que não é legal, ou seja, que ele vai entrar e depois de um tempo não vai se dar bem, né? Então, é tudo essa Exatamente. sistemática aí, que esse aí a gente está falando do início, na verdade, né? Que é o processo apenas de seleção, mas foi o que a Karina comentou aqui, isso daí vai todo um processo, desde recrutamento e seleção, parte de integração, parte de como que é o dia a dia desse colaborador, até o dia que realmente decide sair da Ele vai empresa sair. ou é demitido, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, todo Exatamente. esse fluxo aí é importante. Então, por isso que, daí foi o que ela respondeu aí, né? Qual a importância desse tema dentro das organizações? E tem tudo a ver aí com o que realmente a gente defende aqui, e é isso daí que você falou muito bem, Karina, parabéns aí. Ah, Então, Karina, obrigada. o que eu queria até aproveitar aqui é te entrar com outra pergunta, Tá bom. tá? Quais os resultados que as empresas conquistam realizando ações voltadas ao trabalhador? Pronto, né? Especificamente nessa questão da jornada do trabalhador, né? Existem várias coisas que podem ser feitas, treinamentos, desenvolvimento, programas de qualidade de vida, dentre outras coisas. Mas uma das questões mais importantes para se trazer um resultado é você conhecer esse trabalhador. Então, não adianta nada eu querer instituir um programa, querer instituir um treinamento, querer instituir algo, se não é aquilo que aquele trabalhador precisa naquele momento. Então, entra dois pontos. Entra um ponto de você conhecer como essa empresa está, ela é, né? Porque às vezes o líder, ele identifica uma situação e diz, eu quero trazer temática tal para minha equipe. Mas ele não chegou para a equipe dele e perguntou, o que vocês querem aprender? Quais são as dificuldades que vocês têm aqui desenvolvendo o trabalho, né? E aí a questão da escuta, ela é muito importante. Eu até ver aqui Camila estava aqui, ela saiu, mas estava conversando ontem sobre a questão do poder da escuta. Então, dentro dessa jornada, a gente precisa escutar o trabalhador, precisa entender quais são as necessidades dele, entender quais são os seus anseios, seus medos, suas vontades, para que a gente possa alinhar isso a todo o treinamento, programas de qualidade de vida, ações que sejam desenvolvidas. E Uhum. aí, entra um outro ponto também que muitas empresas ainda confundem o employee, né, e experience com gotinhas de ações. Então, vamos supor que hoje é o dia do trabalhador. Então, eu vou fazer uma ação hoje específica com bolo, música ao vivo, etc e tal. Será se essa ação específica, ela é uma ação que vai atender o gosto, a necessidade de todas aquelas pessoas que estão ali? Se eu não faço algo continuado em que as coisas se conectam,
né? Desde o início, aí eu volto de novo a falar, desde o início lá da contratação até o final, se as ações dessa experiência que ele está, elas não se conectam e eu não sei quem são essas pessoas e qual é a expectativa ou como eles estão se sentindo diante do trabalho, essa ação aqui, ela não é uma employee experience, ela é uma ação nula, porque ela pode atingir uma parcelinha ali de funcionários, mas não atende aos demais. E, especificamente, se for feita uma ação hoje, e daqui a 3, 5 meses, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer, aí mesmo aqui no caso. Então, quando a gente pensa dentro de uma organização, a gente tem muitos setores e muitos colaboradores. Cada um tem a sua liderança, cada um tem a sua forma de desenvolver seu trabalho, embora os valores, a missão, né, todas sejam alinhadas dentro da organização, mas às vezes a comunicação, ela é totalmente errônea. Porque entra lá, por mais que você seja o gerente, seja o diretor, e você passa as informações para o CEO, mas é aquela percepção do gerente, do diretor daquela área que está passando para um CEO. Às vezes ele não entra no chão de fábrica para conhecer de fato quem são os colaboradores. E nem sempre esse diretor pega essas informações dessas pessoas. O que acontece muito hoje é que tudo são números, 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 e é claro que a gente tem que ter dados, porque é muito importante, claro, para o desenvolvimento, né, da organização, de levar as informações, questões financeiras, enfim. Mas às vezes aquela pessoa que aperta um parafuso, vou só dar um exemplo, tá? Lá no final do processo, ele não é ouvido. E às vezes, se ele faz um processo errado, ou se ele tem uma possibilidade de resolver um problema que ele enxerga e o diretor ou o gestor dele não escuta, toda a cadeia é afetada. Então, os resultados que a jornada do trabalhador impactam é nisso, né? Então, a gente tem que conhecer, tem que ouvir, né? Em todas as suas esferas. E aí tem um dado que eu queria trazer que fala assim, que quando você tem tudo isso, você tem a redução de custos de contratação em até 43%, e 83% dos funcionários aceitam salários menores se uma empresa, né, tiver o interesse, se ele receber a proposta de uma empresa que tem essa jornada do trabalhador. E eu vou te dar um exemplo de uma técnica de segurança do trabalho de uma empresa, que eu conhecia uma empresa que estava fazendo a seleção e conhecia alguns contatos. E aí eu via que aquela pessoa tinha ali um perfil semelhante, aí eu fiz aquela ponte, né, de conexão. E o salário dessa empresa que estava contratando era um salário muito bom, mas ela não tinha tantos benefícios. Não tinha. E aquela outra empresa que ela estava, ela recebia menos, mas ela tinha benefícios. Ela era constantemente treinada, recebia treinamentos, tinha ações voltadas à qualidade de vida, ações relacionadas à saúde, tinha uma possibilidade, né, de flexibilidade de trabalho. Na outra não tinha, era completamente engessada, em que somente o trabalho era realizado, tinha benefícios, mas não eram assertivos, porque não conhecia os colaboradores, e era aquela troca. Você trabalhou, você recebeu seu salário. E aí ela participou do processo, mas ela declinou da proposta. Ela foi chamada, ela declinou. E eu perguntei por quê. Aí ela disse porque simplesmente, né, eu não vou estar numa empresa que eu possa até ganhar mais, mas eu não vou me sentir bem desenvolvendo meu trabalho. E aí, para mim, né, e é outro ponto também muito bacana, é que as pessoas, quando estão dentro da empresa, elas precisam se sentir úteis e produtivas. Se você não se sente útil nem produtivo no seu trabalho, qual o sentido, né? Qual o objetivo você estar ali fazendo aquele negócio, fazendo aquele trabalho? Então, para ela, diz que não fazia sentido ela estar numa empresa que ela ia só ter a troca financeira, em que ela não ia ter outras coisas para desenvolver e crescer dentro da organização. Então, casa muito com esse tópico, né? De 83% dos funcionários aceitam salários menores, né? Além disso, a gente tem um aumento da satisfação do cliente, a gente tem uma melhoria da qualidade de vida do trabalhador, melhoria nos quesitos de saúde, maior engajamento, maior produtividade, diminuição de afastamentos. Então, esse é o resultado, né? Aliando a importância, a gente traz esses resultados para a organização. Legal. E aproveitando também, eu tenho um dado aqui também, que é
bem relevante, que funcionários, foi uma fonte aqui, é Gallup, tá? 2021, funcionários Uhum. altamente engajados são 87% menos propensos a deixar sua empresa do que aqueles que Ai, têm travou para mim. engajamento. Então, também é um indicador bem relevante aí. E outro que eu queria trazer aqui também é que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe, tá? Então, é A um ponto aí liderança é muito também que a importante. gente tem que se atentar, né? E, Uhum. então, por exemplo, e tem alguns motivos aí mais que podem levar os funcionários a decidir deixar a empresa, e são também a falta de oportunidade, que foi o que você comentou, né, de desenvolvimento e crescimento profissional, a insatisfação com remuneração e benefícios, problemas de relacionamento com a liderança ou colegas. São os três principais indicadores aí que afetam e fazem com que o funcionário acabe decidindo aí muitas vezes deixando a empresa, né? É bem Sim, bacana aí, foi exatamente feito, né? Então, são dados aí pertinentes aí ao que realmente acontece aí no dia a dia das empresas aí, né? Muito legal. Muito bom, Karina. E deixa eu te falar, e como a gente pode realizar aí a aplicação desses programas dentro das organizações? Como que é tá. feito aí para realmente a gente conseguir engajar essa equipe, ter uma liderança se comunicando melhor, tendo a equipe realmente animada ali, empenhada, né? Sim. O que que você pode falar um pouco para a gente? Como que você entende isso daí, né? E como que a gente pode realizar essa aplicação aí desses programas aí? E aí entra um pouco também até, Ferton, com a questão do próprio ciclo, né? Que a gente acabou conversando naquele dia e entra uma coisa alinhada com a outra. Então, o primeiro ponto importantíssimo é você escutar. Realmente você tem que escutar o trabalhador, você tem que pedir feedbacks para ele, porque quando você faz essa escuta e você faz o pedido desse feedback, você tem uma conversa, um diálogo, você consegue identificar quais são os gaps e as lacunas, né, no caso, que estão sendo deixadas para trás, né, que estão sendo desalinhadas ali. E aí, quando você consegue entender onde é que está esse processo errado, você consegue reorganizar, claro, se a organização quiser, né? Consegue reorganizar para que aquele processo ali ele não seja repetido, porque sendo feito repetidamente pode gerar, né, todos os problemas que a gente já apontou anteriormente. Então, o primeiro ponto é escutar. E essa escuta, ela pode vir, né, principalmente com recrutamento e seleção, né, inicialmente, que é aquele primeiro momento, pode vir também juntamente com o próprio recursos humanos dentro da organização, né, e vem um ponto muito importante do RH, que é a pesquisa de clima, né? A pesquisa organizacional, a pesquisa de clima, essa pesquisa que é realizada de tempos em tempos dentro da organização, porque dentro dela você consegue pegar todos os aspectos e parâmetros que o trabalhador está inserido. E ali você já consegue entender um pouco quem ele é, como é que ele se comporta, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta dentro da empresa, o que que ele pode inserir, né, na percepção dele, o que que é bom para ele naquele momento ou dentro daquela jornada, né? Então, acho que a primeira coisa primordial é essa, é você ouvir, você entender quem é aquela pessoa e como é que está sendo aquela experiência dela. E aí é um ponto legal que a gente pode alinhar juntamente com o Customer Experience, no caso é a experiência do cliente, né, que a gente tem, que às vezes a gente vai comprar uma passagem aérea, a gente vai comprar um livro, a gente vai para um restaurante, e aí sempre vem ali aquele e-mail, né, perguntando como foi a sua experiência hoje no nosso espaço, no nosso trabalho, aqui no nosso negócio. Aí você vai pontuar, eu vou recomendar, vou ou não vou, né? Eu gostei, me senti agradável porque naquele dia teve uma música. Não, naquele dia a alimentação estava muito gostosa, naquele dia estava do jeito que eu gosto. Então, a gente pode trazer essa informação e trazê-la para dentro da organização. Então, primeiro ponto, parte inicial, escutar o trabalhador, ouvir ele, ter uma escuta genuína, como foi pontuado aqui, tá? Depois, eu acompanho esse trabalhador dentro dessa organização.
depois eu reajusto através desse feedback como é que ele está se sentindo e vou organizando ali, reajustando as lacunas que estão pontuadas, e eu vou transformando para que ele possa se desenvolver dentro da nossa organização. E aí a gente vai até o final, porque até a parte da demissão, ela é importantíssima, né? Porque uma forma como você demite um colaborador, ela é importante também, porque é o encerramento de uma jornada que aquela pessoa passou anos ali se dedicando ao teu negócio. Então, é uma forma desde o início até o final. E aí também é um ponto bem legal que eu lembrei agora, é a questão de você gastar o tempo, em vez de você gastar o tempo contratando novas pessoas, é você desenvolvendo as pessoas que estão na sua equipe. E aí você vai reter essas pessoas e esses talentos. E aí, quando esses talentos eles estão dentro da tua empresa, eles vão ser a comunicação para fora da tua empresa. E aí é que outros talentos de outras organizações, quando abrem oportunidades, eles querem estar dentro da tua empresa. Então, tu não só está retendo, mas também você está atraindo outros talentos. Então, o gasto que você tem trazendo, né, contratando outras pessoas por conta desse turnover altíssimo, rotatividade, etc e tal, você poderia gastar todo esse seu tempo, dinheiro, enfim, retendo esse trabalhador, conhecendo ele, sabendo qual a necessidade dele, aplicando benefícios assertivos, aplicando ações assertivas, programas de qualidade de vida assertivos, e com isso você retém. Quando você retém, a sua empresa ganha. E tem um estudo que fala que empresas que investem em employee experience, elas têm um aumento de performance de 122%. Né? Mas quando a gente fala de quanto que a empresa quer investir, a gente tem um estudo que fala que somente 14,6% das empresas querem investir em employee experience, ou acham que o básico já é suficiente. E a gente tem que entender que não é mais assim. As pessoas elas não estão buscando mais um trabalho simplesmente por remuneração financeira. Se a gente falasse lá, meu pai, a minha mãe, pessoas mais velhas, né? Eles iriam dizer assim: eu estou trabalhando porque eu preciso manter a minha família, eu preciso trabalhar, então ali eu recebo dinheiro, pago minhas contas, para mim está ótimo. Mas hoje, com essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, elas não procuram essa estabilidade, elas procuram a possibilidade de terem qualidade de vida, serem saudáveis, né? E terem a possibilidade de crescer dentro da organização, mas serem valorizados. Né? Então, entra todos esses aspectos, e aí a gente fala dessa jornada, né? Lá do iniciozinho até o final, e juntando tudo, sendo continuadamente um ciclo, né? Um PDCA. Continuamente você fazer esses levantamentos, aplicar, voltar, Melhoria enfim. Então, acho que a contínua, né? jornada é essa. Oi? Melhoria contínua. É Melhoria melhoria contínua. contínua, Kaizen. Exatamente, melhoria contínua. Não, não pode parar, porque as pessoas elas vão evoluindo. Então a gente precisa o tempo todo estar analisando e refazendo, né? Então, É, basicamente é isso. e realmente as empresas precisam repensar essa forma que eles viram até hoje, vamos por assim, né? O Uhum. colaborador, porque até com toda essa idade aí das mudanças que estão ocorrendo, né? As inovações que estão Sim. surgindo, é, colaboradores aí que existem hoje, provavelmente as funções deles vão mudar daqui a um tempo. Por exemplo, tem um estudo aí do Instituto for the Future, que ele fala que 85 dos empregos de 2030 ainda não existem. Ou seja, a gente está num momento aqui e um monte de profissões novas vão surgir e um monte de profissões que hoje a gente conhece, que daqui a pouco não vão existir mais. Então, por exemplo, agora está entrando esse negócio de inteligência artificial. Lá nos Estados Unidos, principalmente lá, eles já estão. Tem pessoas que estão perdendo algumas funções lá, exatamente pela essa inteligência artificial, né? Então, lá normalmente é Exatamente. mais rápido, mas logo acaba chegando no Brasil também, né? E outro dado que é interessante, ó, que 65% das crianças que estão no primário hoje trabalhar em empregos que ainda não existem. Olha que interessante.
Daí é um dado da ONU que fala que as crianças que estão hoje no primário vai trabalhar em algo que ainda não tem. Ou seja, tanto os trabalhadores, os empregados, né, como as empresas, a gente vai ter que se reinventar. Sim, Porque as mudanças elas estão acontecendo numa velocidade tão alta, tão rápida, né? Que se a gente não se adaptar, a gente está fora do mercado, nos dois sentidos, tanto para o colaborador como para a empresa. Se a empresa não inovar, logo, logo ela está fora. Vai vir outra sim. casos aí, tem empresas grandes, vamos pegar exemplo aí, por exemplo, uma Blockbuster, e há um tempo atrás todo mundo alugava DVD para assistir filme numa Blockbuster. E hoje não existe mais Blockbuster, hoje é Netflix, né? Então, ou seja, era uma empresa gigantesca, só que não inovou, não ficou atenta a essas mudanças que estão acontecendo, né? E Sim. muitas outras, né? Por exemplo, De câmera muitos fotográfica. nomes aí que tem essa deficiência aí de não ter conseguido acompanhar, né, o mercado. Então, isso que é bacana e é isso que você está trazendo aí. E esse, por ser um tema novo, é fundamental as empresas começar realmente a revalidar todo o teu processo de jornada desse colaborador dentro da empresa, né? Para que realmente ela consiga tratar esse colaborador como sendo um cliente fundamental ali, né? Porque é esse colaborador que vai estar, tem que estar engajado, tem que estar empenhado para realmente atender do jeito que tem que ser o cliente, né? Então, o Exatamente. colaborador estando satisfeito, consequentemente, vai trazer mais resultados para a empresa, porque o colaborador satisfeito vai fazer com que o teu trabalho apareça para esse cliente, consequentemente, esse cliente vai fidelizar e vai acabar comprando mais da empresa. Então, acaba caindo ali que você comentou, né? Que é um ciclo que é contínuo, ou seja, quanto mais você melhora ali, mais ele tende a fluir, você vê onde que está falhando, faz melhorias e realmente cria o planejamento ali, o PDCA, para você estar fazendo essa melhoria contínua dentro desse teu processo interno, né? Então, isso acho que Exatamente. é fundamental e tem tudo a ver, e realmente é um tema relevante aí para o momento, né, que a gente está presenciando. E só para ter uma ideia, hoje já estima-se que as informações que aparecem para nós, por exemplo, em 1900, as informações elas demoravam cerca de 100 anos para se renovarem. Hoje já falam que essas informações elas dobram a cada 12 horas. Então, ou seja, nossa, não tem mais muito tempo para Muito perder. rápido. Tem que ver um negócio, tem que já ver se realmente tem sentido o negócio e já entrar em ação, porque se demorar muito, daqui a um tempo você já perdeu a oportunidade, né? E Com nessa, de certeza. repente, perdeu funcionários bons, de repente poderiam trazer grandes retornos aí para a corporação, aí para a empresa, né? E Everton, eu vou te dar um Oi? exemplo. Vou te dar um exemplo de um filme e de uma situação que eu assisti, inclusive foi agora o filme da Nike. Assisti ele sexta-feira. E aí Uhum. eu assisti o filme, não sei se você chegou já a assistir esse filme, ainda não, né? Falando Como que sobre a chama? importância do o filme que deu origem ao Air Jordan, o Ah, não, tênis não específico. assisti. Ah, bacana, vou falar. Tinha um funcionário que ele foi contratado, ele era um consultor e expert na parte de basquete, né? E Uhum. ele tinha um olhar muito clínico, um olhar muito direcionado para aquela atividade lá que era o basquete. Então ele era da Nike, aí tinha a Nike, a Converse e tinha também a Adidas. E a Nike estava abaixo da Converse e da Adidas nesse aspecto do basquete. E ele queria colocar as opiniões dele, queria colocar, né, como ele queria desenvolver o trabalho e tal, e queria colocar as ideias. E a empresa barrando, às vezes, né, barrando e barrando e barrando. E aí ele insistiu, eu disse, deixa eu colocar a minha ideia à frente, me apoia, e se não der certo eu saio. E aí ele fez a, a proposta, ele tinha um budget, né, de dinheiro para poder fazer o marketing e tinha que Uhum. dividir em X atletas. E ele disse, não,
eu quero o Jordan, eu quero ele. Ele, não, a gente não pode investir só em um, ele não quer vocês, ele quer ele disse que vai fechar com a Adidas, etc e tal, etc e tal. Só que todas as outras empresas, elas tinham um tênis específico da marca. Tinha o seu tênis. E ele, que era o astro, iria se adaptar à marca, né? O jeito que a Uhum. marca era. E o cara, ele pensou, juntamente com o cara do marketing, mais a pessoa que desenvolveu o produto, de trazer algo que seja exclusivo, né? Desenhado para aquele cara que era o Jordan. E aí Uhum. foi quando surgiu o tênis com o nome Air Jordan. Era um tênis exclusivo, direcionado para a necessidade dele, um modelo que se encaixasse a ele, e que esse tênis até hoje perpetua, né, como uma venda gigantesca, bilionária ou trilionária para a Nike, né? Olha Então ele só. fechou, por quê? Porque ele atraiu aquela pessoa, o astro, né? Foi um Uhum. colaborador que fez isso, um trabalhador da empresa que fez isso, atraiu o astro, né, para a empresa, diferente das outras, mostrando que ali há uma diferenciação específica para a necessidade dele, para a característica dele, para a forma como ele é. E isso, só acho que só no primeiro ano foi vendido, faturado 126 milhões ou foi bilhões no primeiro ano de venda. Isso em 85, eu acho, sei lá. Nós estamos em Uhum. 2023, até hoje esse ano fatura. E até hoje a Uhum. Nike fatura muito. Então, vejo como isso é fazendo a gente fazer uma analogia com a relação do trabalho. Se esse Uhum. funcionário tivesse saído de lá, tivesse ido para Adidas ou tivesse ido para Converse, a Nike tinha perdido bilhões. É. Então, E aí cai até na parte que é um ponto aí fundamental, que, por exemplo, até a gente tá começando a fazer também palestras de inovação, né? Inclusive, eu tenho uhum, sobre inovação e eu falo do tema intraempreendedorismo. Então, por exemplo, essa parte aí que ele fez, que assumiu, falou, "Ó, se não der certo, você pode me mandar embora", ele foi um intraempreendedor. Por quê? O que que é o intraempreendedor? É um empreendedor da empresa. Ou seja, e essa pessoa também é que a gente tem que estimular, porque esse cara, normalmente, ele tem uma visão meio fora da caixinha. E esse cara, de uhum, repente, vem com umas ideias doidas lá, que o cara dá um novo rumo para a empresa, né? sim, Então, tem que deixar, tem que achar esses caras, essas pessoas, tem que ver quem são essas pessoas e tem que realmente engajar essas pessoas para que também elas consigam estar mostrando esse potencial, né? E, de repente, trazendo essas novidades, vamos pôr assim, essas inovações, sim, né? Porque, ou seja, ele exatamente. pôs o cargo dele lá, ó, Em se não der certo, jogo, você me manda embora, porque ele acreditava que o negócio ia dar certo. Ou seja, é um empreendedor. O cara empreendedor é isso. O cara abre um negócio e fala, cara, eu creio que vai dar certo, e vai lá e vai fazer, né? Então, exatamente. esse que é o desafio, e é isso que a gente incentiva, inclusive, nas nossas palestras de inovação, é um dos pontos que a gente enfatiza bastante. Como fazer isso, criar cultura de inovação dentro das organizações, e tem muito a ver com esse intraempreendedorismo, né? Então, tem tudo Uhum, a ver com esse tema que você falou. Muito bom. Karina, deixa eu te falar, a gente tem 3 minutos, você vai ter tá que ser bom. rápida, tá? Ó, você vai responder a última pergunta, que é: qual o ciclo desse processo na organização, e vai vender teu peixe. Inclusive, eu Fala já te sobre tua empresa. respondi. Ah, legal. Eu, Tá? inclusive, o ciclo, né? Eu já acabei já respondendo o processo É isso aí. desde o início até o final. Vou aproveitar esse tempo para vender o peixe. Então, a nossa empresa hoje é a CM Saúde Corporativa e Ergonomia. Nós atuamos tanto no Piauí como também aqui em Guarulhos. E nós levamos saúde, qualidade de vida, conforto e segurança às organizações. Então, a gente cuida do teu trabalhador para que ele possa cuidar do teu cliente. Então, a gente analisa o que que a tua empresa necessita, juntamente com os objetivos da tua organização, e, consequentemente, a isso a gente direciona o que que a gente pode fazer para ajudar e potencializar os teus negócios.
incluindo cuidando especificamente da saúde, do conforto da segurança do teu trabalhador, para que ele possa, de fato, ter tudo isso e cuidar do seu cliente final. E com isso você só tem a ganhar, porque não vai ter afastamento, não vai ter colaboradores vai ter colaboradores mais engajados, e com isso a empresa só tende a crescer. Então, basicamente foi isso. Legal. Então, só para eu entender, o foco é ginástica laboral, vocês E trabalham ergonomia. também com ergonomia e Isso. palestras também? Tudo voltado à saúde, palestras, treinamentos voltados à Palestras também. saúde. Então, tem esse parte aí, pessoal. Karina aí, que ela também toca essa parte aí. Ela é Desenrola. cliente aí, eu Piauí ela tá bombando, aqui em Guarulhos ela tá recente aqui, mas eu já tô vendo que tá um monte de negócios novos aí surgindo. Eu vejo lá no Instagram dela, lá já tem um monte de cliente novo. Hein, pessoal? Que bom, Legal? graças a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe aí. Legal, pessoal, não sei, não vi aqui perguntas aqui, acho que o pessoal entendeu aí o que é o assunto, bacana. Pessoal, Sim, gostaria de agradecer muitíssimo a presença aqui da Karina, ela que é fisioterapeuta, ergonomista e é especialista aí nessa parte aí, principalmente voltada aí para o funcionário mesmo, né? O bem-estar do funcionário. Agradeço aí pela sua participação, por ter dedicado aí seu tempo e estar participando aqui com a gente, que é um canal novo aqui também, que a gente está iniciando, é recente, né? Então, também a gente está aprendendo bastante aqui e estamos juntos aqui divulgando também o nosso trabalho. E gostaria ai, que bom. de pedir para todos aí que entraram, provavelmente vai ter pessoas que entraram, que seguem a Sonhando Futuro, que me seguem, o Everton, né? E que segue a Karina. Então, o que eu vou pedir? Antes de vocês deixarem, faz um favor, segue a Sonhando Futuro, basta seguir a gente, se quiser depois também me segue, eu no particular, e depois que vocês terminarem de me seguir, vão lá na Karina também, só fala para mim, Karina Moura. Karina com C, Moura, ponto fisioterapia. Tá. Daí, até se quiser escrever no chat, pode escrever, tá, Karina? Colocar. Então, pessoal, daí aproveita, porque toda quarta-feira nós estamos fazendo essas lives. Então, por exemplo, a semana que vem nós vamos falar sobre liderança humanizada. Estou trazendo um empresário aqui. Esse cara já foi diretor de bancos gigantescos aí. Hoje ele é diretor de dois, três negócios gigantes lá na Bahia. Ele é diretor da área de saúde também. E ele vai estar aqui com a gente falando sobre liderança humanizada. Então, é imperdível. Então, está vindo pessoal aqui muito de alto valor aqui. Então, realmente, os temas são relevantes aí e vale a pena vocês participarem, estar acompanhando a gente e convidar também os amigos, tá? A conhecer aí o trabalho. E, se quiserem, entra aí no Instagram. Eu também vou estar postando agora. Estou começando agora o canal do YouTube. Então, também, se quiserem lá, já, YouTube é Sonhando o Futuro também. Então, essa live aqui também, a gente está gravando aqui ela pelo Zoom, depois eu vou jogar ela para o YouTube também. Daí estamos testando lá para ver se funciona, mas já vai ter as lives lá também, tá? Então, aproveitem aí, curte a gente, acompanhe a gente. E sucesso para todos nós, tá? Boa Obrigada, muito noite, bom pessoal. Obrigado aí pela participação e valeu aí. Obrigado, Karina. Valeu a todos. participar. Ótima noite. Fiquem todos com Deus aí. Ótima noite a todos. Sucesso. Tchau, tchau. Agora aqui, o áudio. E aí, Karina?